Então vamos lá? Outro dia eu estava navegando aqui na internet, eu encontrei um vídeo de um bispo e ele falando sobre atitudes poderosas para quebrar as amarras ali da sua vida financeira. Obviamente, como ele é bispo, ele falou no quesito de orações e conversas ali com Deus. Eu acho que esse método ele é muito eficiente, né? Você pode fazer suas orações e tal, mas partindo do pressuposto que Deus opera numa lógica diferente da lógica humana, eu penso que ele tem talvez outro foco específico que não seja fazer você ganhar mais dinheiro. Eu vou tentar aqui fazer meu papel como cristão, que é lembrar vocês que as nossas atitudes elas vão impactar muito mais a nossa vida do que as nossas orações diretamente, né? Deus nos deu o livre-arbítrio, não adianta nada você fazer 3 horas de oração e 40 minutos jogando tigrinho, não vai funcionar muito bem para a sua vida financeira. Não quero aqui desrespeitar o bispo de maneira nenhuma, sei que o papel dele é fundamental para a sociedade, mas quero tentar propor algumas atitudes mais práticas do que orar ou fazer uma reza ou alguma coisa desse tipo para melhorar a sua vida financeira. Peço licença aí, então, para a gente poder começar esse vídeo falando sobre essas coisas que vão, de fato, fazer uma diferença significativa na forma como você vive a sua vida. Antes de mais nada, quem é um Sardinha Raiz vai deixar o like na confiança, porque você sabe que o vídeo vai ser bom. Se você chegou agora, não fica bravo comigo não, né? Sei que essa introdução pode ter te afetado um pouco, mas aqui eu faço o meu trabalho aqui e o bispo faz o trabalho dele lá, né? Eu trabalho com soluções reais para resolver problemas financeiros e Deus trabalha com as soluções de Deus que são providências divinas. Então deixa Deus no lugar dele e você fazendo sua parte. Mas ter fé é importante. Ter fé é importante, mas fazer sua parte é mais importante do que ter fé nesse sentido de dinheiro, porque Deus ele realmente não aceita Pix, ele costuma funcionar com uma lógica um pouco mais de divindade. Primeira coisa que você precisa fazer, se você está num momento de vida financeira ruim, é fazer uma reavaliação da forma como você consome. O que acontece é que a sociedade moderna, né, ela criou muitas formas de comprar. Antigamente, para você gastar dinheiro, você precisava sair da sua casa, passar num caixa eletrônico, sacar um dinheiro, pegar uma condução, ir até alguma loja ou algum centro financeiro da sua cidade e ali você conseguia efetuar aquele consumo. E o processo de consumir ele era muito doloroso, de modo que você precisava tirar dinheiro do seu bolso para gastar. Então você precisa, agora eu vou pegar aqui, vou contar o dinheiro, vou gastar, recebi o troco, põe as moedas no bolso. Era um processo totalmente físico. Então, para uma pessoa se endividar, né, no momento mais analógico do mundo, era um processo extremamente complicado. Você tinha que pedir empréstimo para o banco, você tinha que muitas vezes dar cheque, né, fazer a assinatura ali. Isso tudo te convidava a pensar, será que realmente, né, tá no momento de eu comprar essas coisas? A sociedade foi mudando, isso é muito bom, a gente ganhou mais conforto, a gente pode comprar sem sair de casa, a gente tem um cartãozinho de plástico que você passa ali, tudo bem, agora nem precisa mais, é só uma aproximação. Dessa aproximação, a gente evoluiu para um lugar onde você assiste os vídeos, já vê o produto, clica num botão e automaticamente ele chega na sua casa. Essa fricção, ela diminuiu demais e a maior parte da sociedade não estava pronta para isso. Principalmente os mais velhos hoje, eles estão se endividando numa velocidade nunca antes vista. Eu, por exemplo, eu tenho um cartão que eu dei para minha avó, ela mantém ali, né, o cartão com ela, dou para ela todos os meses R$4.000 para ela gastar à toa. Esse é o dinheiro que eu dou para ela gastar à toa. Ela tem gasto esse dinheiro em 3 dias, no máximo, assim. Um consumo, alguma coisa que ela não precisa. Ela vai na internet, ela fica vendo vídeo, ela clica em absolutamente tudo para comprar, chega o dinheiro todo, ela continua tentando gastar loucamente, né? Ela não tem uma defesa no cérebro contra isso. Quando o dinheiro tá na mão dela, por exemplo, quando ela vai na feira, ela é uma pessoa que ela barganha, ela economiza, ela não gasta o dinheiro inteiro. Mas nessa coisa do clicar, gera uma sensação muito positiva na pessoa. Então, talvez a primeira coisa que você precise fazer para tomar conta da sua vida financeira de novo, e eu sei que aqui eu vou parecer extremamente arcaico, né? Se você quiser ter uma atitude que pode mudar de fato a sua vida financeira, é você não comprar pela internet, porque quando você tiver que se deslocar até determinado lugar, quando você vai sair de casa, ter que caminhar, ou ter que tomar uma condução, ou realmente ter que pegar seu carro e dirigir até um estabelecimento, você vai ter todo esse trajeto para consumir. As pessoas que têm compulsão, né, que são as pessoas que normalmente estão endividadas, elas precisam de diminuir essa compulsão de alguma maneira. Quando a gente fala de uma pessoa que está obesa, não sei se vocês sabem, a primeira instrução que se dava antigamente, antes do Monjaro e dessas tecnologias mais recentes, né, era você largar o talher, né? Então você coloca a comida na boca, larga o talher, mastiga, daí coloca a comida na boca, daí larga o talher e mastiga. Por quê? Porque a pessoa com a compulsão, ela come de maneira muito rápida e ela não conseguia sentir a saciedade. A mesma coisa é o consumo, né? Esse clique, ele não te sacia, não parece que você consumiu, o seu cérebro não consegue perceber aquilo como o dinheiro sendo gasto. Então o melhor para você é você se deslocar até o local de consumir e você fazer isso, porque você vai ter o tempo de pensar,
você vai reavaliar suas decisões e você vai conseguir consumir com mais calma, né? Vai conseguir pensar melhor no que você está fazendo. Obviamente, mentalizar antes o que você está indo comprar, se é uma necessidade real, se você quer aquilo, e comprar somente aquilo e voltar para casa. Não adianta você chegar lá também e ficar passeando em shopping ou em locais de consumo. Você precisa reavaliar também o seu conceito de diversão. O que é se divertir, né? Se você fizer uma lista dos seus 4 principais hobbies aí e todos eles envolvem gastar dinheiro, significa que você não está saudável, né? Uma pessoa que tudo que ela faz como lazer envolve um tipo de gasto, não é uma pessoa que está saudável e nem conectada com Deus, inclusive, né? Pelo amor de Deus, uma pessoa que está precisando de dinheiro para absolutamente tudo. Nossa, uma conversa com os filhos deveria ser um tipo de lazer, né? Deveria ser algum tipo de diversão. Jogar um futebol com seus amigos na rua mesmo, uma coisa tranquila. Tu ir numa praia, se você vive numa cidade litorânea, dar uma passeada, andar pela rua, ir num bosque, tomar um café em algum lugar ali, que você pode levar sua garrafinha de café. Eu trago minha garrafa de café todo dia pro trabalho. Leva sua garrafinha de café, vai fazer um piquenique, cozinha alguma coisa com as coisas que você já tem em casa. Então é importante você entender que você não é um consumidor, né? Você é uma pessoa. Essa ideia que a gente colocou na cabeça que nós temos que viver unicamente em volta do consumo e que o consumo nos define como pessoas é uma ideia completamente errada, né? Você achar que as suas roupas definem o seu estilo de vida. Hoje em dia é assim. Ah, não, eu sou tal coisa, então eu preciso me vestir dessa forma. Tem agora a moda de Jesus. Olha que loucura que a gente chegou, né, gente? Transformando as coisas de Deus em mercadoria, transformando tudo em mercadoria. Então o ser humano, ele define se ele tem um bom casamento ou não a partir do consumo. Olha que a gente chegou em coisas que não fazem nenhum sentido. Se eu sou um bom pai ou não, baseado no que eu dou pro meu filho de material, né? Então, essa coisa de você reavaliar por completo todas as formas que você consome e se enxergar de novo como um ser humano, né, e não mais como um consumidor ou um comprador de alguma coisa. Ah, não, como é que é seu estilo de vida? Nossa, eu gosto muito de filmes, sou o cliente da Netflix. Não era para ser assim que a gente se conecta com a vida. Isso gera ansiedade, isso gera um monte de outros problemas sociais que a gente está vendo aí. O segundo aspecto, uma vez que você já repensou a forma como você consome, deixou isso mais saudável, né, mas uma atitude poderosa que pode te ajudar a resolver, e a terceira vai ser mais interessante aqui, mas vamos olhar isso aqui. A segunda forma é você repensar a sua posição no seu trabalho. É muito comum na vida que a gente tenha entrado numa profissão meio que sem querer, né? Algumas pessoas começam a trabalhar e elas não é porque elas pensaram sobre aquilo, é assim, olha, eu fiz uma faculdade, daí eu entrei no meu primeiro emprego, daí eu permaneci naquele lugar e eu estou até hoje. Ou, por exemplo, ah, não, eu estava procurando um trabalho, achei um trabalho, eu fiquei naquela posição e eu estou até agora. Mas assim, esse trabalho, ele está te levando, necessariamente, ele tem uma possibilidade de te levar para onde você se planejou, né? Por exemplo, Raul, qual que é meu sonho de vida? Eu quero uma boa casa, um carro legal, pagar uma escola para os meus filhos e tal. Se você fizer muito bem o seu trabalho no lugar onde você está, e você se esforçar e se dedicar ao máximo possível, esse lugar vai te levar para onde você tem o objetivo de chegar? Se a resposta é não, então tem 2 caminhos. Ou você repensar a sua posição nesse trabalho, e pode ser possível, né? Porque tem empresas, por exemplo, que são multinacionais, são verticalizadas. Eu posso migrar de área, posso ir no RH e solicitar uma alteração. Eu sei que isso aí está falando, Raul, isso é o sonho de princesa da Disney, mas muitas empresas têm essa preparação hoje já. Então você fala, olha, Raul, eu vou fazer um curso diferente, aí eu vou migrar de área dentro da empresa que eu tô mesmo, e eu vou conseguir construir uma carreira. Muita gente faz isso, tá? Muita gente que trabalha em Ambev, trabalha na Fenza, que é da Coca-Cola, muita gente que trabalha em diversos lugares fizeram caminhos parecidos com esse. Eu mesmo fiz, no tempo que eu trabalhava numa empresa, eu comecei trabalhando normal, né, mais dentro do chão de fábrica ali, do tipo de coisa que eu fazia, que era do jornalismo, né, eu trabalhava em um jornal, e eu acabei conseguindo virar executivo, me formando, fazendo as coisas necessárias para chegar naquele lugar. Então pode ser que você consiga fazer isso. Se não, eu trabalho às vezes numa mercearia de bairro e não tenho nenhuma possibilidade aqui de eu me desenvolver mais. Na prática, não existe uma outra posição para eu chegar, eu não tenho como ser gerente de outro lugar, mas eu preciso desse emprego para pagar as minhas contas. Tudo bem, mas aí você precisa desse trabalho para pagar as suas contas, mas você tem que começar a sonhar com algo maior, porque se você simplesmente não entender isso como uma fase passageira da sua vida, você vai ficar nesse lugar para sempre. É muito comum a gente enxergar pessoas que elas percebem, depois quando elas estão com 40, 50 anos, que a vida passou num estalo, né? Se você perguntar isso para qualquer pessoa que é mais velha do que você, pode ser, se você tem 50 anos, pergunta para alguém de 70. Se você tem 30, pergunta para alguém de 50, e assim sucessivamente, você vai perceber que ninguém escolhe muito como os dias vão passar. Os dias vão passando e parece que os dias, eles demoram a passar, mas aí você passa 5 dias sonhando com o fim de semana, vive 3 horas no fim de semana e vai vivendo de novo,
novo, né? Para quem tem fim de semana, quem trabalha na escala 6x1 nem isso, e você vai chegar lá no final da sua vida e vai perceber que você não conseguiu chegar onde você queria porque você estava caminhando sem destino, né? A pior coisa que a gente pode fazer na vida é permanecer caminhando quando você está tomando o caminho errado, né? Se você está indo para um lugar na direção contrária daquilo que você está objetivando chegar, o que você precisa parar e recalcular a rota. E não tem nada de errado, né? Você senta no chão primeiro e recalcula a rota. Você certamente, quando você está dirigindo, você já percebeu que você continuar acelerando na contramão não é um bom caminho, né? Apesar de muitas vezes a gente fazer, você fala, vou continuar dirigindo até eu arrumar o GPS, né? Mas é uma burrice. Primeiro que você está correndo o risco de bater o carro e segundo que você não reajustou ainda. Se você parar e encostar, não é que você vai chegar mais lentamente, é que você vai chegar mais rápido. Uma coisa que todo mundo nasceu capaz de fazer, né? Seja você abençoado ou não, foi conseguir pensar. Você nasceu com um cérebro lindo, né? Que Deus fez lá pra você, bonitinho, pincelou ali a coisa maravilhosa, dotado das suas habilidades cognitivas, você pode parar e refletir sobre onde você quer chegar. Então eu queria te convidar a fazer essa avaliação e entender isso. E não tem problema nenhum você estar hoje num lugar que não está te levando para onde você quer, mas você tem que ter um planejamento real, né? É estranho como a maior parte das pessoas vivem sem nenhum tipo de planejamento. Me choca isso. É porque eu sempre fui uma pessoa que eu pensei nas coisas que eu queria fazer. Quando eu descobri que isso era uma exceção, eu fiquei extremamente surpreso. Tanto é que eu não gosto de fazer esse tipo de vídeo, mas eu sei que ele ajuda muita gente, então por isso eu faço aqui. Terceira atitude que você vai fazer, começar a investir, né, o seu dinheiro, independente do momento que você está na vida, ou se você está com dívida ou não. Antigamente, aqui no canal, eu dizia que investir com dívida é tenebroso. Daí, o que eu descobri? Eu peguei um corte de pessoas que eu comecei a acompanhar que tinham dívidas e começaram a investir, e o que eu percebi é que quando elas começam a investir, naturalmente elas têm uma compreensão maior de como funcionam os juros, naturalmente elas têm uma compreensão maior de como funciona a pegadinha da economia, etc. E que começar a investir, ainda que você esteja todo lascado, é melhor do que não fazer isso. Então, se você começar a pegar o seu dinheiro ali, né, e começar a investir naturalmente, a sua preocupação com o dinheiro, esse jeito de guardar, esse jeito de ter esse processo que todo mês você tem que pensar onde você vai colocar, faz o dinheiro ser uma coisa mais presente na sua vida. Então, eu venho dizer que eu errei, né? Durante muitos anos eu dizia que quem está endividado não tem que investir. Eu diria hoje que foi o maior equívoco que eu poderia ter tido. Na prática, faz todo sentido que você comece a investir ainda que você tem dívidas, porque você vai começar a ter um cuidado com alguma coisa. Seria a mesma coisa que dizer, ah não, se você é obeso, não faz dieta. Então acho que eu errei a vida inteira nesse sentido, né? Porque sim, é aí que você tem que fazer dieta mesmo. Ah, mas você tô gordaço, a dieta não vai fazer muito sentido agora. Mas algum nível de controle é melhor do que nível nenhum, né? Então é muito melhor que você comece a ter as suas preocupações, que você comece a se organizar com relação a isso. Então eu queria convidar vocês a começar a fazer os seus investimentos e etc. Raul, qual o método para eu começar? A primeira coisa é, se você tem dívidas e etc, tem um vídeo aqui que vai te ajudar a sair das dívidas, etc. Você pode ir dele direto para esse e assistir lá. Não tenho dívidas, mas minha vida não tá funcionando muito bem, né? Eu ganho aqui mais ou menos de 4.500. Coloca mais de 4.500, já eu te explico. Menos de 4.500, tem esse vídeo aqui, minha primeira carteira de investimentos. Não tá endividado, mas ganha menos de 4.500 reais. Salário, remuneração é 4.500 ou menos. Esse videozinho aqui. Não, Raul, não é isso. Bom, passei dos 4.500, ganho mais do que isso, né? Às vezes, 10 mil, 15 mil, 20 mil, 30 mil, 100 mil, mas sinto que não estou fazendo o melhor uso que eu poderia do meu dinheiro, né? Sinto que eu não estou sendo a pessoa que estou aproveitando bem as oportunidades que eu tenho. Eu posso te ajudar. Eu tenho uma escola de investimentos, óbvio, né? Não é só uma escola que vai ali te dar aulinha, não. A gente tem uma plataforma de investimentos, a gente tem uma consultoria top 1 do maior banco de investimentos da América Latina, então a gente é muito forte nisso. A gente tem empresa lá fora também para você investir o seu dinheiro no exterior. Então a gente tem tudo isso. Se você quiser começar nesse processo, eu vou te recomendar abrir aí, auvp.br, ou clicar no primeiro link aqui do comentário, você acha isso aí. Você vai clicar nesse botãozinho verde aqui, ó. Se quiser, você pode dar uma navegada pelo site para entender o que a gente faz e tal, se você está me conhecendo agora, mas não precisa. Só vir aqui, faça a sua análise de perfil. São 12 perguntas que eu vou te fazer aqui. É bem curtinho, isso aqui leva 5 minutos. Mas é para eu entender os seus objetivos, entender onde você quer chegar, entender essa jornada de caminhada que você vai ter que fazer. Talvez, quando você preencher esse formulário aqui, alguém vai te chamar e falar assim, olha, você tem que aterrissar, seu sonho tá grande demais para o que dá para fazer de verdade. Ou talvez fale, não, seu sonho tá pequeno e tá fácil de atingir. Independente do cenário que for, a gente vai pegar na sua mãozinha e vai te ajudar a chegar lá. Então entra aí, preenche o questionário que vai ser um prazer para mim poder te ensinar, né?
É isso que eu aprendi ao longo de muitos anos estudando aí. Tô indo para mais de 13 anos, né? Aqui estudando. Só com a empresa a gente já está com mais de 6 anos, né? Formamos mais de 50 mil pessoas que conseguiram atingir os objetivos delas, então a gente está aqui para te ajudar. Se você não aprender a investir, eu devolvo 100% do seu dinheiro. Então, Beatriz Chagas. Olá, acabei de ter 3 aulas de um brasileiro que está na Europa e ensina a investir aqui. Estou na Itália. Vocês têm conhecimento de como investir na Europa? Diz ele que é melhor trazer real e investir em moeda forte, no caso o euro. Bom, a grande questão é que nem sempre. E esse é um problema de qualquer generalização. Sabe o que você pode perguntar para ele, por exemplo? Assim, ó. Vamos supor que eu peguei R$1.000 e trouxe para cá. Quanto que eu teria hoje? Em reais. Ele vai te dizer que você perdeu dinheiro. Por quê? Porque apesar da moeda ser mais forte, no ano passado o real se valorizou contra o euro, né? Teve uma ampla valorização. Então, se você tivesse investido no Brasil, você teria ganhado no mínimo 14%, 15% da Selic, né, mais ou menos. E além de tudo, você perdeu dinheiro aí. Então dá para fazer esse tipo de simplificação? Não. Lá na UVP a gente tem uma formação diferente para quem vive no exterior, exatamente por conta dessas características. Mas toma muito cuidado com essa coisa de simplificar tudo quanto é coisa. Renata Rubia. Mas por que misturou o estudo? Ou o estudo mistura as populações? Fiquei muito confusa. O estudo mistura as populações, no estudo da geração Z. Iago, Raul, tem como cobrar essa questão de quebra de contrato para instituições que não são bancos? Por exemplo, crédito em loja? Lojas são bancos quando elas emprestam crédito, tá bom? Então tem como cobrar sim essa postura e as lojas que fazem esse tipo de coisa, elas precisam se organizar, tá bom? Beijo para vocês, para os senhores, para as senhoras, né? Todo mundo. Busquem conhecimento. Até mais.